Olá, boa tarde. Vamos ler um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 3, o versículo 1, que a epígrafe é: Deus fala com Moisés no meio da sarça. E diz: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o seu rebanho para o lado ocidental do deserto, chegando ao monte de Deus, ao Horebe. E apareceu o anjo do Senhor numas chamas de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se consumia. E vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus do meio da sarça chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E disse Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás, a terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Irmãos, eu resolvi ler esse versículo nessa tarde, porque é interessante como nessa luta passamos lutas e decepções. E queria nessa tarde, são 12h40, fazer uma separação em poucos minutos. Na vida espiritual, nós temos duas figuras. Uma delas nós chamamos de vale e a outra chamamos de deserto. Já disse várias vezes, falando desse mesmo versículo, que Moisés fora preparado no Egito para ser um rei, para ser um faraó, para ser servido de todos. Moisés foi um homem de uma cultura refinada. Não tem nenhum homem na história da Bíblia falando que tivesse a cultura que Moisés tinha. Moisés, poderíamos dizer hoje que ele tinha pós-doutorado. Moisés fora o único homem da história conhecida que fora formado em todas as ciências do seu povo, que era uma ciência avançada dos egípcios. Então Moisés fora preparada, e Deus permitiu, todos conhecem a história dele, permitiu que nesse processo, até os 40 anos, ele alcançasse o topo da literatura, do conhecimento. Mas Moisés precisava agora, Deus precisava de Moisés. Mas não que esse lado de Moisés não fosse preciso, Deus ia usar o lado escritor de Moisés, o lado acadêmico. Moisés era acadêmico, então Deus precisava do lado acadêmico de Moisés, por isso deixou esse tipo até os 40 anos no Egito, para que ele tivesse esse lado acadêmico, pois lá na frente Deus iria usar para escrever a sua história. Mas Moisés ainda não estava preparado para ser um bom líder. Ele foi preparado para ser um rei. Ele tinha sido preparado para ter tudo nas mãos. E Deus leva agora Moisés para o deserto. E não foi, eu já falei muitas vezes, não se encontra um estágio tão longe. Um estágio de 40 anos. Deus levou Moisés para um processo de lapidação, onde Moisés passou 40 anos. 40 anos, meu Deus, é muitos anos. Lá estava Deus preparando Moisés. Lá estava Deus ensinando a Moisés a ser dependente dele. Ensinando a Moisés a sair do meio do tudo para o meio do nada. O deserto não é o fim para um cristão. O deserto é um estágio. O deserto é uma capacitação para que ele aprenda a depender de Deus. É no deserto. E ali, depois de 40 anos naquele estágio, Deus aparece para Moisés. E Deus diz a Moisés que ele agora, que é ele mesmo que estava pronto para retornar ao Egito e libertar o seu povo. E Moisés agora tremeu nas bases, porque Moisés sabia o que era um rei. Moisés fora treinado para ser um rei.
Talvez muitas pessoas duvidem porque Moisés se questionou da sua pequenez, da sua insignificância. Mas é exatamente essas pessoas que Deus procura. Deus não procura exaltado, porque os exaltados Deus humilha. Deus procura aqueles que se acham como Moisés, insignificantes. Senhor, eu vou dizer o que para o meu povo? E se eles me perguntarem quem me enviou, o que é que eu vou dizer? Deus diz, olha Moisés, diga que eu sou, enviou a voz. Eu sou, enviou a voz. Então o processo que Moisés passou foram 40 anos. Então o deserto é um lugar de capacitação, de preparação, de definição. O deserto nos ensina a ser dependente de Deus. Já o vale é o lugar da vitória. Se Deus te tirou do deserto, estais no vale agora. Se prepara porque não precisarás lutar. Essa guerra não é tua. Só é para tão somente fazeres como fizera Josafá. Confiar no Senhor e esperar, glorificar ao Senhor, que o Senhor vai guerrear contigo. Eu não sei há quanto tempo estás neste deserto. Talvez esteja achando que está demais. Não, Moisés passou 40 anos. Quando Jesus achar que estás preparado, estás capacitado, quando Jesus vê que você já está pronto, Ele te tira desse deserto. Jesus está te levando, está te capacitando, porque a obra que Ele tem para você é de uma magnitude imensurável, humanamente falando. E para o tamanho da obra que Jesus tem preparado para você, necessita-se de uma capacitação mais aperfeiçoada, de maiores treinamentos, de maiores confiança, ensinar a ser dependente. Moisés não foi um estágio curto. Foram 40 anos. Mas com 40 anos Moisés estava preparado. Era o povo clamando por liberdade lá no Egito. E Deus preparando o libertador no deserto. É assim que Deus faz. O silêncio parecia profundo. Deus parecia não estar ouvindo as orações dos israelitas sendo machucados pelos egípcios, mas Deus estava ouvindo sim. Mas Deus tão somente estava preparando um libertador para Israel. Deus está ouvindo as tuas orações. Na hora certa, Ele vai entrar com providência e todos hão de ver que Ele é contigo. Então aguarda só mais um pouco. Se estás no deserto, talvez esteja cruzando a linha de chegada para o vale, que é o lugar da tua vitória. Amém.